pessoal. Agora vamos continuar aqui, né, com a barra de ferramentas, né? Vamos ver algumas coisas que faltaram estudar no tópico 1. Então aqui a gente tem um conjunto de ferramentas para fazer elipse, hipérbole e parábola, e uma outra aqui, cônica por 5 pontos. O que a gente usa mais, né, são essas três primeiras aqui. Então, para fazer uma elipse, a gente pode selecionar essa ferramenta. Aí a dica é selecione dois focos e depois o ponto da elipse. Então, os primeiros dois pontos serão os focos da elipse. E o terceiro ponto é um ponto que pertence à elipse. Então, aqui ele já vai indicar para a gente como que a elipse vai ser definida, né? Então, a gente pode definir uma elipse dessa forma, né? Vamos lembrar o que é elipse, né? Então, deixa eu só ajustar um pouquinho aqui, beleza. Então, o que é uma elipse no caso, né? Eu vou pegar a ferramenta ponto sobre objeto, vou criar um ponto sobre essa elipse. E agora aquele ponto, esse ponto C que serve para ajustar a elipse, tá vendo? A gente pode, na verdade, ele junto com os focos, ele define essa elipse. Então, para eu não mexer mais na elipse através desse ponto, eu vou ocultar ele, tá? Agora, usando esse ponto D que eu criei sobre a elipse, ele não vai influenciar na definição dessa elipse. A elipse está bem definida aqui, tá? Bom, não vou precisar da malha e nem dos eixos de coordenadas. O que é uma elipse, né? Só para a gente lembrar. Eu vou fazer aqui o segmento que liga um dos focos até esse ponto da elipse e o segmento que liga o outro foco até o mesmo ponto da elipse. Então vamos observar a soma desses dois segmentos aqui, tá? Então, para observar a soma, eu posso, na linha de comando, digitar F mais G, sendo que o segmento F, né, retorna para a gente o comprimento desse segmento. E o G também retorna o comprimento do segmento G. Então, para somar é só digitar aqui F mais G. Vou colocar que vou chamar de K essa soma. Então, K igual a F mais G. Tecla Enter. Então, nós temos aqui que o valor de K é 10. Do jeito que está aí, né? Ó, o que eu fiz? Eu segurei aqui o K, o número construído, né? E arrastei aqui para a janela de visualização. Ele cria um texto, K igual a 10, tá? Esse K é a soma, né, da distância do foco A até o ponto D da elipse com a distância do foco B até o mesmo ponto D da elipse. Essa distância, ou melhor, esse número é constante, quer dizer, a soma das distâncias dos focos até um ponto da elipse é constante, tá? É isso que define uma elipse. Então, eu posso movimentar esse ponto, ó, que o comprimento, ou melhor, a distância de um dos focos até o ponto, ele varia, né? A distância do foco B até o ponto D varia quando eu movimento esse ponto aqui na elipse. Mas a soma das distâncias se mantém constante. No caso aqui, se mantém igual a 10. Então, observem lá que a soma está se mantendo constante. Seria mais interessante, né, observar que, através de um texto aqui, que a distância de cada um dos focos até um determinado ponto está variando, mas a soma está ficando constante. Para isso, a gente pode inserir um texto dinâmico aqui, tá? Então, como que a gente faz para inserir um texto dinâmico? Vamos na ferramenta texto, clica num ponto aqui da janela de visualização e vamos fazer o seguinte agora, né? Eu quero mostrar que a soma se mantém constante mesmo
que as distâncias parciais, né, estejam variando. Então, eu vou colocar aqui o segmento F mais o segmento G, né, e igual o resultado. Se eu simplesmente digitar F, eu vou selecionar aqui fórmula LaTeX, porque vai ter que ser em LaTeX. Então, se eu colocar F mais G normal, esse não é um texto dinâmico, ele não vai retornar um texto dinâmico. O F mais o G vai ser fixo, né? Vai ser o objeto F mais G, tá? Mas eu quero indicar que eu estou somando o comprimento do segmento F com o comprimento do segmento G. Então, vou digitar assim mesmo. E agora eu quero inserir o valor de F, né? Para inserir o valor de F, eu venho aqui, ó, em objetos e vou escolher aqui o segmento F. Olha lá, ele vai inserir, né, o comprimento do segmento F. Agora eu vou digitar mais e vou escolher de novo lá em objetos, né, o segmento G. E ele insere para a gente o comprimento do segmento G. E agora eu quero o resultado. Então, vou digitar igual. Esse igual, tudo que está fora desses quadradinhos aqui, ó, tá vendo? Não são textos dinâmicos. O que está dentro do quadradinho retorna o valor de cada objeto, no caso, o comprimento do segmento. Tá? Então, agora eu quero o resultado da soma. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar em objeto, F mesmo, e agora eu vou clicar dentro desse quadradinho e vou colocar mais G. Aí ele vai somar, isso daqui vai ser o resultado da soma, tá? E agora eu posso dar OK, e eu tenho então, vou cancelar aqui, vou selecionar a ferramenta mover, e aqui eu tenho o texto, ó, F mais G igual, então a primeira parte aqui é um texto fixo, né? Não é um texto dinâmico. Aí depois aqui era o comprimento de F e aqui o comprimento de G. Então essa parte aqui, esses números, são textos dinâmicos. Eles vão variar de acordo com o comprimento de F e o comprimento de G. E a soma aqui também é um texto dinâmico, só que nesse caso, né, a soma de F com G se mantém constante, por isso que ele vai ficar constante aqui, tá? Então vamos agora alterar o valor a posição do ponto D na elipse aqui, ó, e vejam que está variando, né, o comprimento do segmento F e o comprimento do segmento G. Eles variam, porém a soma se mantém constante, né? Então essa propriedade é que define uma elipse, tá? É o conjunto dos pontos cuja soma, né, das distâncias até os focos é igual a uma constante. Bom, pessoal, a gente também tem a opção de fazer a elipse por comando, né? Então, na linha de comando aqui, eu vou digitar elipse. Existem 3 sintaxes possíveis para a gente fazer a elipse. A primeira pede os 2 focos e o comprimento do semi-eixo maior. A segunda pede os 2 focos e um segmento. Esse segmento corresponde ao comprimento do semi-eixo maior, só que aí eu posso utilizar na forma de segmento, tá? E a terceira opção pede para a gente digitar 2 focos e um ponto. O ponto, no caso, é um ponto que pertence à elipse, né? Que aí corresponde à ferramenta que nós utilizamos aqui, né? Ó, a ferramenta da caixa aqui de ferramentas, né? Era isso, era para selecionar 2 focos e depois um ponto da elipse, tá? Então também é possível fazer a elipse por aqui. Então para isso a gente vai precisar de 2 pontos para ser os focos da elipse. Vou posicionar eles aqui no eixo X, ó, né? Então agora eu vou digitar aqui o comando elipse. Vou usar a primeira sintaxe. Então, o primeiro foco é o A, o segundo foco, ponto B. E o comprimento do semi-eixo maior.
O semi-eixo, neste caso, né, ele tem que ter um comprimento maior do que a distância entre os focos. Ou melhor, o eixo principal, o eixo maior, ele tem que ter um comprimento maior do que a distância entre esses dois pontos aqui, que no caso a distância deles aqui é 4 unidades de comprimento. A metade, então, vai ser 2. Então, eu tenho que digitar aqui o comprimento do semi-eixo maior, que tem que ser maior do que 2, tá? Eu vou digitar 3, por exemplo. Pronto. Então, dá Enter e eu tenho a elipse aqui. Tá? Agora, vamos fazer um segmento, né? Vou ajustar aqui esse segmento para que ele tenha comprimento igual a 3 unidades, né? Vou ocultar essa elipse e vou fazer novamente uma elipse usando agora a segunda sintaxe. Então, digito elipse, escolho aqui a segunda sintaxe, o foco é o A, o B, e o segmento agora é esse segmento que nós construímos aqui, que foi chamado de F pelo programa. Pronto, eu tenho a elipse novamente. É a mesma elipse? É a mesma. Por que que é a mesma? Porque eu usei os mesmos focos, né? E a distância do semi-eixo maior, que eu tinha digitado 3, agora é controlada por esse segmento que eu ajustei para que tenha comprimento 3 também, tá? Agora, se eu mudar aqui, ó, eu vou mudar a elipse, tá vendo? Se eu deixar 3, vai ter uma elipse igual. E a terceira sintaxe, pessoal, é só usar um ponto, né, que a gente queira que pertença à elipse, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui um ponto da elipse e agora eu usar o comando aqui, eu vou criar a mesma elipse, né? Então, elipse, foco, foco, ponto. O foco é o A e o B e o ponto é o E. Olha lá, eu tenho uma elipse passando pelo ponto E, certo? Que no caso coincide com as duas outras elipses que a gente fez aqui. Beleza, então a gente viu como construir uma elipse aqui pela caixa de ferramentas e por comandos. Agora vamos explorar, aproveitar, né, a definição, as propriedades da elipse para aprender a utilizar uma outra ferramenta que é a ferramenta lugar geométrico. Então vamos fazer uma elipse, né, utilizando essa ferramenta. Então eu vou abrir uma nova janela aqui, não vou gravar essa daqui. Agora eu não preciso da malha nem dos eixos de coordenadas. O que a gente precisa então? Como que a gente define uma elipse? A gente precisa de 2 pontos para ser os focos da elipse e eu preciso de uma constante, né? Que vai ser o que? A soma das distâncias dos focos até um ponto da elipse. E essa soma vai ser constante. Então, eu preciso criar aqui 2 pontos que vão servir de foco para a elipse e eu preciso de um segmento que vai representar a soma das distâncias, né, até os focos como sendo constante igual ao comprimento desse segmento aqui, tá? Então, obviamente que esse segmento aqui, né, tem que ter um comprimento maior que a distância entre os focos. É importante para que a elipse esteja definida, né? E agora eu vou criar um ponto, pode ser aqui, ó, ponto em objeto, neste segmento, né? Este ponto, né, vai servir aqui para definir a distância do foco A até um ponto da elipse e a distância do foco B até o mesmo ponto da elipse, tá? Vou usar ele dessa maneira. Então, agora a gente pode usar a ferramenta compasso. Vamos determinar o raio aqui como sendo a distância do ponto C até o E ali. Vamos centralizar em um dos focos. E agora a gente vai
definir o raio como sendo a distância de D até E e centralizar essa circunferência no foco B. Essas circunferências se intersectam. Vou determinar os pontos de interseção delas. São dois pontos ali de interseção. O que acontece? Esses pontos aqui, eles têm a seguinte propriedade. A distância dele até A mais a distância desse ponto até B é igual sempre ao comprimento do segmento CD. Né? Quer dizer, esses pontos eles vão manter essa propriedade independente da posição que eles estejam. E a posição deles vai depender do quê? Da posição do ponto E aqui nesse segmento. Quando eu fizer variar, né, a distância de E até as extremidades do segmento, então os pontos de interseção da circunferência eles vão se movimentar para manter, né, essa construção aqui, manter essa propriedade. Bom, então eu vou ocultar as circunferências agora, né? E eu vou selecionar aqui o ponto F e vou clicar com o botão direito e habilitar o rastro para ver o que acontece. Agora eu vou movimentar o ponto E. Ó. Olha o que acontece. Vou fazer a mesma coisa com o ponto G. Vou habilitar o rastro e movimentar o ponto E aqui sobre o segmento. Então a gente definiu aqui, ó, uma elipse, né? E esses pontos F e G, né? Eles são pontos pertencentes a esta elipse, né? Que eles guardam, eles têm justamente a propriedade, né, que define a elipse, tá? Então essa é uma maneira de mostrar, né, como definir uma elipse. Além disso, né, então aqui eu utilizei o rastro, mas eu posso utilizar a ferramenta lugar geométrico, né, agora. Então eu vou selecionar os pontos F e G, clicar com o botão direito para desabilitar o rastro. Para o rastro sumir, eu só vou segurar aqui a janela e mover um pouquinho, aí o rastro foi desabilitado. Beleza, agora eu vou selecionar o ponto F, né? Ou melhor, vamos selecionar antes, sem nenhuma seleção aqui, pessoal, na janela de visualização, eu vou selecionar a ferramenta lugar geométrico. E aí como que eu utilizo essa ferramenta? Selecione o ponto do lugar geométrico e depois o ponto sobre o objeto ou o controle deslizante. Então, primeiro, o ponto, né, é sobre o lugar geométrico. Então, vou selecionar o ponto F. E agora, o ponto no qual esse ponto aqui depende, que é o ponto E. Pronto. Ele vai construir o lugar geométrico correspondente aqui. A mesma coisa eu posso fazer aqui com o ponto G, seleciona ele, e depois o ponto E, e eu tenho o lugar geométrico correspondente ao ponto G, que, no caso, determina a elipse. Beleza? Então, essa é uma maneira de usar a ferramenta lugar geométrico, né, para explorar a definição, né, de algumas figuras interessantes, como, por exemplo, a elipse.